Irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus, vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para os nossos corações nesta noite. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo capítulo 51, leremos versículos 7 até o 13. Salmo capítulo 51, a partir do versículo 7 até o 13. Vamos ficar de pé para nós ouvirmos a palavra do Senhor. Diz o rei Davi: purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade tão especial de congregados louvarmos e adorarmos o teu nome, Senhor. Que nessa noite tu venhas falar ao nosso coração nessa meditação, para que nós possamos aprender um pouco mais e melhor preparados estarmos para esta luta do dia a dia. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, algo chama minha atenção na palavra. O Senhor Deus, na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor tão grande para conosco, Ele permitiu que aqueles que são seus servos, estão relatados na Bíblia, fossem relatados da forma que eles eram. Quando você olha para Davi, que é o foco desta palavra, quando você olha para Davi, por exemplo, nós temos convicção que era um homem segundo o coração de Deus. No entanto, oh misericórdia, que homenzinho difícil, complicado. Quantas vezes abandonou a presença do Eterno? Andou por caminhos errados. Quando você olha para Moisés, o escolhido do Senhor para tirar o povo do Egito, na jornada, toda a sua jornada, quantas dificuldades, quantos deslizes. E se você observar bem, todos aqueles que estão retratados na palavra de Deus, há momentos em que eles falharam com Deus, pecaram diante do Senhor, mesmo conhecendo Deus de uma forma tão grande, tão profunda. A exemplo de Moisés, que teve de certa forma um contato direto com Deus, teve a oportunidade de visualizar o Senhor no monte. Mesmo assim, teve seus momentos de dificuldades, momentos que agiu segundo a sua própria vontade, segundo a sua própria força. A palavra de Deus é perfeita porque ela não esconde a humanidade dos seus servos. E isso é interessante para que nós possamos nos situar nessa história. Às vezes nós olhamos para nós mesmos, claro, não quero colocar panos quentes sobre os nossos pecados, não de forma alguma. Não é para esconder os pecados, nem tampouco justificá-los ou justificar-me. Não é esse o objetivo. Mas muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e vemos que somos tão falhos, erramos tanto. Oh meu Deus! Amanhecemos errando diante do Senhor e às vezes vamos dormir errados diante do Senhor. A vida parece que não se encaixa. Mas é assim mesmo, irmãos. É desta forma. Nós sabemos que somos humanos, suscetíveis ao pecado. No entanto, devemos, com todas as nossas forças, evitá-lo, para que não vivamos separados do Senhor. Mas é uma batalha, é uma luta contínua, é uma luta diária. Haja vista que o pecado ele é atrativo, ele chama a nossa atenção, ele nos agarra, e se nós não tivermos cuidado, seremos algemados por ele. Nós temos que
observar aquilo que o Senhor quer para as nossas almas e aprendermos com o nosso Senhor. Portanto, amados, quando você olha para a vida dos grandes servos do Senhor, nós vamos ver pessoas comuns, suscetíveis ao pecado, que tropeçaram tantas vezes. No entanto, a exemplo de Davi, reconheceram o seu estado pecaminoso, reconheceram o seu estado de pecado, reconheceram suas ações contrárias à vontade do Eterno e buscou o conserto com Deus. Eis aí o exemplo, eis aí aquilo que Deus quer falar conosco, que nós possamos buscar o conserto, a restauração que o Senhor nos concede. Esse texto de hoje mostra um momento especial na vida do rei Davi. O rei Davi viveu por volta do ano 1000 antes de Cristo, portanto há 3000 anos atrás aproximadamente. Ele foi o segundo rei de Israel, um rei levantado não segundo a vontade dos homens, Saul segundo a vontade dos homens, o primeiro rei. No entanto, o Senhor levantou Davi, tirou de diante das ovelhas e colocou diante das suas ovelhas, ou seja, tirou lá do pasto onde ele era pastor de ovelhas e o colocou diante do seu povo para governar o seu povo. Para que nós possamos entender o que era Israel naquela época, irmãos, hoje não, hoje já não vive essa realidade. Mas até o nascimento de Cristo Jesus, até antes de deixar de ser Estado, Israel era uma teocracia. Teocracia é a união de duas palavras, teos e cracia. Teos, Deus, cracia, governo. Teocracia, governo de Deus. Para que nós possamos compreender como funcionava, o Senhor levantava os reis em Israel e usava os profetas para trazer a orientação dele para o governo. E o governo governava segundo aquilo que Deus determinava. Era um governo muito interessante, amados. No entanto, poucos reis foram fiéis ao Senhor e de fato deixaram-se guiar pelo Todo-Poderoso. E nós vemos que Davi foi o segundo rei em Israel. O primeiro levantado de fato, segundo a vontade do Senhor. No entanto, amados, no decorrer da sua história, do seu reinado, Davi teve seus problemas, as suas dificuldades, errou algumas vezes. Hoje eu quero chamá-los a atenção, talvez, para o pecado que mais destacou-se na vida do rei Davi. Foi quando ele adulterou com Batseba. Um pecado que trouxe consequências terríveis para ele, para a sua casa. Um pecado que o afastou da presença do Eterno, no entanto, o Senhor não o abandonou. O Senhor não o abandonou. Irmãos, o pecado de Davi, nós muitas vezes olhamos e não vemos a gravidade, mas entenda, ele era o representante de Deus diante do povo, literalmente, o representante de Deus. Esse homem, seus olhos foram cegados, o inimigo usou de astúcia terrível para fazê-lo perder de vista a presença do Senhor. Ele ali, no seu momento de ociosidade, deveria estar na guerra, mas por um motivo ou outro não estava na guerra. Ele, do alto do seu palácio, contemplou lá no quintal do vizinho, uma mulher, diz que muito formosa. E ele desejou essa mulher, mas apenas não ficou no desejo. Ele foi além. Ele conseguiu trazer essa mulher para a sua cama, adulterou com ela. E eis aí a geração do pecado. Mas o pecado é interessante, irmãos. Muitas vezes ele inicia de uma forma até inocente, se você pode chamar e determinar o pecado como inocente, mas às vezes começa assim, uma ação até inocente, levado pela carne, sem levar em conta a gravidade. Mas vemos, amados, que esse pecado, ele cresceu. Chegou o momento que ele descobriu que a Batseba estava grávida,
trouxe Urias lá da frente das batalhas, lá do campo de batalhas, para que dormisse com Batseba, para que simulasse o nascimento daquele filho, não do rei, para que as pessoas não entendessem que houve um adultério. No entanto, Urias era mais fiel do que Davi, e ele não se deitou com a sua esposa, ele ficou ali, aguardando as ordens do rei. E quando Davi concluiu que o seu plano terrível não se consumaria, enviou uma carta, e Urias levou essa carta, para que ele fosse colocado na linha de frente. Certamente iria morrer. Sabia Davi que ele iria morrer. Veja as consequências do pecado. Veja como são as coisas. É uma bola de neve. Dizem que a bola de neve, quando começa a rolar monte abaixo, ela inicia-se bem pequenininha e vai sugando tudo, assimilando tudo, absorvendo tudo que está na sua jornada. E quando chega lá embaixo, ela está num tamanho gigantesco. Assim é o pecado, irmãos. Nós temos que vigiar bastante. A palavra diz que o Senhor levantou o profeta Natã. Natã chegou, homem corajoso, chegou diante do rei Davi, expôs toda a situação, falou do seu pecado. Mas uma reação inesperada, e às vezes nós temos dificuldades com esse tipo de reação. A palavra diz, irmãos, que Davi reconheceu seu estado de pecado, ele reconheceu que tinha errado e arrependido, confessa o seu pecado diante do Senhor. Amém? E no decorrer dessa palavra, irmãos, nós vamos ver o relato do rei Davi, como ele agiu diante do Senhor. Vamos ler versículos 7 e 9. Davi, confrontado pelo profeta, ele reconheceu o seu pecado. Diz a palavra: purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Irmãos, esse texto narrado pelo próprio rei Davi, nós vemos que ele entendeu a gravidade, as consequências terríveis do seu ato. Ele reconheceu o seu estado de pecado. Ele entendeu, amados, que havia falhado com o Todo-Poderoso. Ele entendeu que o seu ato não trouxe nenhum tipo de benefício para a sua casa, para o reino, mas que ele havia falhado diante do Eterno, e essa é uma lição para cada um de nós. Já que nós olhamos para Davi e até apontamos o dedão para ele, Davi, você, o homem segundo o coração de Deus. Mas nós devemos também viver segundo a vontade do Eterno em todos os aspectos. O nosso coração precisa ser segundo Deus em todas as áreas. O Senhor chamou-nos para que nós possamos viver em santidade, observando os seus preceitos, a sua vontade e as praticando no dia a dia. Esta é a vontade do Senhor para as nossas almas. Errar, claro, infelizmente vamos errar, vamos pecar, lamentavelmente. Infelizmente nós vamos pecar. No entanto, amados, nós não podemos guardar o pecado como Davi fez, até o momento em que Natã foi enviado por Deus até ele. No entanto, nós temos o Espírito de Deus, não precisamos mais do profeta Natã ou outro profeta para apontar para a gente e falar: o Senhor diz que você está em pecado, o Senhor diz que você está em pecado. Nós não precisamos mais desse tipo de revelação, porque o Espírito de Deus que habita em nós, ele testifica em nosso coração que pecamos. Não é assim? Quando você faz alguma coisa errada, você sabe que você fez errada diante do Senhor. Você tem consciência disso. Talvez uma palavra mal colocada, uma ação que não foi adequada, uma atitude que não foi louvável, enfim. O Espírito de Deus, ele te dá uma pancada, assim, ó. É dessa forma que ele faz com a gente. O problema, irmãos,
é quando nós não reconhecemos a voz do Espírito e procuramos mudar de vida. Naquela época, Natã foi usado pelo Senhor para falar a Davi. Naquela época, o Espírito Santo de Deus não agia como age hoje em nossos dias. O Senhor usava os profetas para que levasse a mensagem. Hoje, o Espírito de Deus chama a tua atenção. Olha só que interessante. Como Deus é bom. O Espírito de Deus chama a nossa atenção, amados. E nós precisamos reconhecer que estamos errados e buscarmos a restauração no Todo-Poderoso. Davi diz que ele buscou a purificação com hisopo. Ele buscou a purificação, ou seja, ele foi atrás da restauração da sua vida. Irmãos, hisopo era uma planta cujas folhas absorviam muitos líquidos. Uma folha talvez porosa a ponto de absorver os líquidos. Essa planta ela era usada pelos sacerdotes para os rituais de purificação. Eles mergulhavam na água, no sangue ou da forma que o Senhor colocasse no coração do sacerdócio. E essas folhas eram aspergidas, balançadas. E os líquidos que estavam nelas salpicavam as pessoas. Assim vinha a purificação naquela época. Eis o porquê que Davi diz que ele buscava a purificação com hisopo, como está na palavra. E ele recebeu esta purificação. Uma certeza que foi perdoado envolveu o seu coração. Uma paz envolveu o seu coração. Quando você está em pecado, quando você confessa o teu pecado, quando você busca de Deus a restauração, uma paz enche a nossa alma. É assim que o Senhor faz com a gente. Porque Ele tira o peso, Ele tira as consequências imediatas do pecado. Conforme o pecado, você há de arcar com algumas consequências. Davi, no seu caso, perdeu o filho. Seu filho veio a morrer. Mas a sua vida foi totalmente restaurada. E diz ele que ele ficou mais alvo que a neve. Mais alvo que a neve. Não há pecado que Deus não possa purificar e restaurar completamente a nossa vida. Amém, amados? Deus perdoou, restaurou e renovou Davi. Versículos 10 até o 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito. Oh, glórias! Irmãos, na verdade, esses dois versículos eram um clamor, foi um clamor do rei Davi. Ele clamou por um coração novo. Ele clamou para que o Senhor o restaurasse completamente. Ele nos ensina através dessa palavra que nós precisamos clamar para que o Senhor entre em nossas vidas, nos restaure, nos modifique, nos transforme completamente. Diz a palavra que ele clamou ao Senhor dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Oh, glórias! Esta é a vontade do Senhor. Quando nós reconhecemos o nosso pecado e clamamos com todos os nossos pulmões, com todas as nossas forças diante do Eterno, para que a sua graça, a sua misericórdia venha nos envolver de uma forma poderosa. E ele diz ainda, amados, que ele quer dentro em si um espírito inabalável, renovado, puro. Oh, glórias! Em outras palavras, ele diz que ele quer servir ao Senhor com todas as suas forças, com todo o seu vigor. Quando nós, arrependidos, confessamos os nossos pecados, o Espírito de Deus adentra a nossa vida e nos habilita a viver aquilo que Deus quer para a nossa existência, irmãos. Eis aí a consequência da sua vida restaurada, da renovação. Davi ansiava por servir ao Senhor.
Ele clamou pela alegria do Senhor na sua vida. Ele clamou para que o Senhor viesse sobre ele e restituísse completamente a alegria no seu ser. Versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Nós temos visto nesses últimos tempos que muitas vezes nós perdemos de vista, nosso coração parece vazio. Nós reconhecemos Deus, sabemos quem é Deus, sabemos o que foi que Jesus fez por nós, mas o nosso coração parece vazio. Parece que não há uma alegria de sermos do Senhor. Parece que não há uma alegria, irmãos, de servirmos o eterno. Servir ao Senhor, parece que é um fardo para a gente, mas o coração não é tomado por aquele espírito de alegria, por aquela satisfação, como diz Davi, que alegrava-se quando o chamava para a casa do Senhor. E ele declara: alegrei-me, glórias, alegrei-me, quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Nós precisamos buscar essa alegria do Senhor para as nossas vidas. Se porventura nós não temos a alegria da salvação, clame para que o Espírito de Deus o faça transbordar de alegria. Porque tem que ser assim, irmãos, não pode ser diferente. Nós não estamos numa caminhada que não é fácil, uma caminhada difícil, mas nós não estamos nessa caminhada apenas para sofrer. É tipo assim, eu nasci para ser crente para sofrer? Não é assim que funciona. Nós estamos numa caminhada marcada pela presença do Senhor, dominados pelo Espírito de Deus, e entende-se que o Espírito, ele enche o nosso coração de prazer, de alegria, de satisfação em estar nessa caminhada com Deus. E às vezes nós não temos isso na vida da gente. Às vezes nós não temos essa alegria. Será que não está faltando colocar-nos diante do altar do Senhor e clamarmos para que o Espírito do Senhor nos encha, domine a nossa vida? Às vezes falta-nos isso, irmãos. Nós estamos tão acostumados em sermos crentes, que esquecemos de clamar para que a evidência da presença de Deus, ela torne-se uma realidade na vida da gente, que são os frutos do Espírito. Nós precisamos ter os frutos do Espírito na nossa vida, todos eles. É preciso clamar por isso, buscar, irmãos. Buscar até vermos que o Senhor está manifestando-se em nossas vidas através do Espírito de Deus e que estejamos produzindo fruto, segundo a vontade do Senhor. E um dos frutos, com certeza, é a alegria de estar na presença do Todo-Poderoso. E quando nós, de fato, somos restaurados, como Davi foi, restaurado, renovado, nós com certeza teremos no coração o desejo de viver em obediência e fidelidade ao Senhor. Irmãos, eu não posso falar pela vida de ninguém, vou falar pela minha própria vida. Olha só, a minha caminhada com Deus, não faço por obrigação. Não faço porque eu preciso fazer. É diferente, a visão é diferente. A minha visão nessa caminhada é que estou por prazer, porque desejo estar. Não é uma obrigação minha, eu não vejo como obrigação. De fato, mas eu não vejo como obrigação. Eu vejo com prazer. O dia de preparar a palavra para ministrar na igreja, eu não reclamo. Já viu reclamar, pastora? Eu não reclamo. Hoje eu tenho que fazer uma palavra, eu tenho que buscar uma palavra, Não. Eu faço porque eu tenho prazer em falar daquilo que é de Deus, eu tenho prazer naquilo que é do Senhor, e isto não é inerente ao fato de ser ou não pastor, mas sim servo de Deus. Porque essa alegria, esse prazer, essa satisfação, ela é comum a todos aqueles que amam ao Senhor. Afinal de contas, todos nós somos sacerdotes.
Nunca te esqueças disso. Você é um sacerdote ou uma sacerdotisa diante do altar do Senhor. Mesmo que você não carregue sobre si nenhum título eclesial, mas você é um sacerdote de Deus sobre a face da terra. Portanto, vivamos com alegria, obedeçamos ao Senhor, sejamos fiéis, por prazer, por alegria, por reconhecer que o Senhor nos perdoou, nos restaurou e nos renovou. Amém? E no versículo 13, eis o que diz o rei Davi: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Oh glórias! Quando nós temos uma nova vida, uma vida marcada pela presença de Deus, nós teremos prazer em testemunhar daquilo que Deus faz na nossa vida. Essa é uma verdade, amados. Essa questão do testemunho, ela também não está reservada àqueles que aparecem diante da igreja, que estão ministrando a palavra, que estão talvez na parte de louvor, da pregação da palavra, do ensino da palavra. Não, amados. Esse prazer, essa satisfação, esse ensinar, esse falar, testemunhar do amor do Senhor é uma obrigação. Agora sim, uma obrigação de todos aqueles que possuem seus nomes escritos no livro da vida. Se você tem teu nome escrito no livro da vida, você precisa testemunhar dessa verdade e dessa bênção que é tão grande. Amém? Quando nós, amados, somos tomados pelo verdadeiro arrependimento, pelo genuíno, pelo autêntico arrependimento, nós vamos abandonar todas as práticas pecaminosas, tudo aquilo que nós sabemos que abre uma cisão entre nós e Deus, uma separação entre nós e Deus, um muro entre nós e Deus, uma vala entre nós e Deus. Nós vamos abandonar todas as práticas pecaminosas, porque temos uma nova vida, uma vida lavada, purificada no sangue de Cristo Jesus. E nós teremos prazer em testemunhar da grande misericórdia, do grande amor de Deus para todo mundo, seja para aqueles que são próximos e ou para aqueles que são distantes. Os meios hoje são os mais diversos. Os próximos são aqueles que você tem o contato diário, talvez a família, colegas, enfim. E os mais distantes, aqueles que você possui nas redes sociais, que estão com vocês nas redes sociais, mas que você pode testemunhar para ele através da internet. Você pode testemunhar para essas pessoas através dos meios que hoje nós possuímos. Mas a verdade é a seguinte: nós temos que testemunhar de Cristo, testemunhar da grande misericórdia do Senhor para com a nossa vida diariamente. E esse é o ensinamento do rei Davi para cada um de nós. Ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Quem são os transgressores? Todos aqueles que andam longe da presença do Senhor. Mesmo que carreguem o título de crente, eu sou crente. Mas as suas práticas, elas estão marcadas pelo pecado, não evidenciam santidade. Eis aí um campo missionário. Essa pessoa necessita ser ministrada, ensinada no caminho do Senhor. É nossa obrigação, irmãos, levar esta mensagem de salvação. E se a pessoa, ela é crente, conhece a palavra, é nossa obrigação usar a palavra e chamá-la a atenção, para que elas possam reconhecer o seu estado pecaminoso e acertar-se com o Senhor. Irmãos, quando nós temos uma vida transformada, uma vida segundo a vontade do Senhor, vamos viver a verdade de Deus a cada instante, a cada minuto. A nossa alegria, irmãos, ela precisa estar, primeiro, em servir ao Senhor. Em segundo, talvez, a família, a esposa, filhos, trabalho, enfim. Mas a nossa primeira alegria precisa ser servir ao Senhor.
E essa é uma verdade, amados. Essa é uma realidade que a Bíblia traz à tona nas suas páginas. E precisamos viver essa realidade do Senhor a cada instante, a cada minuto. Hoje, amados, nós vimos a respeito de Davi. Oh, misericórdia! Da gravidade do pecado à realidade da nova vida. Ele, a nosso exemplo, errou diante do Senhor, falhou diante do Todo-Poderoso, abandonou os preceitos do Eterno e agiu de uma forma muito louca. O Senhor levantou o profeta para que fosse até ele. Natã o chamou a atenção e ele reconheceu seu estado pecaminoso. Nós temos errado diante do Senhor, temos falhado diante do Todo-Poderoso. O Espírito Santo do Eterno, ele vem, ele balança a nossa existência, ele nos confronta com a realidade de Deus, chama-nos a atenção para uma restauração. O Senhor, através do Espírito Santo, de certa forma, ele nos açoita, nos dá uma surra, para que possamos reconhecer a necessidade de uma mudança. Quando nós reconhecemos esse estado pecaminoso, vamos buscar do Senhor a restauração. E se há realidade, se há verdade em nosso coração, a Bíblia diz que o Senhor nos purifica, nos lava, nos restaura, nos faz novas criaturas. O Senhor nos perdoa completamente, nos lava. E como declarou Davi, Deus nos faz mais alvo que a neve. Oh, glórias! Mais alvo que a neve. O interessante, amados, é que a neve é extremamente alva. Quando as pessoas que vivem nos árticos, em que, quando ele olha para um lado, apenas neve. Na sua retaguarda, neve. Direita, neve. Esquerda, neve. Para todos os lados, apenas neve. Se elas não usarem um óculos, terão problemas de visão. E tão alvo que é a neve. E ela consegue refletir os raios solares. Veja como são as coisas. Assim precisa ser a nossa vida, irmãos. Alva, mas alva a ponto de refletir a presença do Senhor. Para que as pessoas possam enxergar em nós que somos novas criaturas e desejem servir ao Deus que nós servimos. É para isso que nós estamos sobre a face da terra. Entenda, nossa missão primeiro sobre a face da terra é servir ao Senhor, amá-lo e fazer aquilo que Ele quer. E se sobrar tempo, vamos fazer as demais coisas. Sempre dessa forma, nunca nos esqueçamos disso. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa palavra fique gravada em nosso coração. Oh, glórias! Que a graça e o cuidado do Senhor nos envolva momentos após momentos. Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos orar, vamos clamar para que o Senhor venha cravar, irmãos, cravar essa palavra em nossos corações. Não gravar, mas cravar. Que essa palavra fique cravada em nossos corações. Senhor Deus, muito obrigado pelo ensinamento, Pai. Muito obrigado por esta palavra, que nós possamos estar sempre atentos à Tua verdade, cumprindo aquilo para o qual Tu nos chamou. Senhor, fala conosco sempre, Senhor. E que nós possamos, nos nossos momentos de vida, dia após dia, reconhecermos a necessidade de vivermos alvos como a neve, para que assim, Senhor, estejamos prontos para sermos instrumentos úteis nas Tuas mãos. Senhor, fala sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, queridos? Davi, da gravidade do pecado à realidade da nova vida. Que assim seja também conosco. Amém?